Olá, boa tarde. Cristiano, Ney Caminho Yoga, Viva a Natureza. Vocês estão me ouvindo bem? Se alguém puder acenar ou escrever sim. Já vi um aceno aqui. Esperar mais um minutinho para das 14 horas. O pessoal vai entrando. Obrigada, Cristiano. Ótimo. Então vamos lá, 14 horas pontualmente. Hoje o Instituto Naradeva Chala inicia mais um quadro com os parceiros. Meu nome é Marcele Machado, eu sou formada em Naturologia, com pós-graduação em Ayurveda no Naradeva. E a gente já vem fazendo um trabalho muito legal desde 2014 e neste ano o professor Eric convidou diversos colaboradores da equipe para iniciar algumas temáticas no Instagram do Naradeva. Então hoje é a nossa primeira temática. Falaremos sempre neste quadro às terças-feiras, das 14 às 14h30, sobre a Ayurveda, caminho para o florescimento humano. O florescimento humano é algo que vem da vertente da psicologia, mais propriamente dito da psicologia positiva, nos últimos 30 anos, em torno de 30 a 40 anos, e principalmente na virada do século, a gente vem ouvindo cada vez mais falar sobre emoções positivas, sobre esse aspecto de felicidade. Mas quem é estudante do Ayurveda sabe que nos Vedas, em Charaka, em Astanga Hridraya, entre outros tratados do Ayurveda, também do Yoga e da meditação, todo esse conhecimento sobre ter uma vida feliz, em paz, já é dito lá. Então, nos nossos encontros, nós vamos traçar paralelos do que essa vertente contemporânea vem dizendo sobre bem-estar e felicidade. Deixa eu beber um pouquinho de água. E fazer essa relação com a Ayurveda. Para a gente começar, eu gosto muito da frase do Charaka, vou até ler aqui para vocês, onde ele diz: Ayurveda é uma ciência que, com a ajuda da qual alguém pode obter conhecimento sobre os modos de vida úteis e prejudiciais. Então você consegue aprender quais são os modos de vida que vão promover sua saúde e aqueles que serão prejudiciais. Felizes e miseráveis. Aquilo que vai te conduzir a uma felicidade, aquilo também que vai trazer uma infelicidade. Coisas que são úteis e prejudiciais para tais modos de vida. Como que você consegue ver o entorno externamente através da alimentação, da fitoterapia, da rotina, da observação dos ciclos sazonais, aquilo que te traz felicidade e o que te traz prejuízo. Sobre a duração da vida e a sua verdadeira natureza. E nos tratados também é dito que para que a gente tenha uma vida útil, é essencial que a gente, além de se preocupar com o nosso propósito individual, também pense na colaboração, no nosso legado, nessa colaboração para o meio, que somente uma sociedade feliz vai propiciar que você, como indivíduo, atinja a felicidade e se mantenha feliz, que são pontos muito, um sentimento, um estado feliz e conseguir se manter nesse estado. E qual é o grande diferencial do Ayurveda perto de todas essas filosofias mais contemporâneas, essas teorias mais contemporâneas? Essa impermanência da vida que mostra pra gente que o tempo todo existem oscilações, momentos que estamos no ápice da expansão, em outros momentos que estamos na contração. E esse jogo da vida, entender que a base, não só internamente no nosso corpo, como todo o nosso corpo aqui agora, para eu estar expressando e emitindo toda essa junção cognitiva, para que saia a linguagem, vocês captem pelos ouvidos e por todos os outros sentidos essas informações, há um movimento dinâmico, uma homeostase, um equilíbrio dinâmico entre expansão e contração.
por termos o privilégio do entendimento, o privilégio porque realmente é algo que faz com que a nossa base de entendimento da vida favoreça qualquer compreensão de qualquer teoria em qualquer área, faz com que a gente entenda que essa base dual, ela nos mostra que as oscilações irão acontecer constantemente. E quando a gente chega para as falas, as narrativas mais contemporâneas sobre o que é felicidade, chega-se à conclusão que esta palavra felicidade é o resultado das nossas expectativas versus acontecimentos que de fato ocorrem daquilo que nós projetamos. E saber equilibrar, o que seria equilibrar? Independente do que ocorre, o resultado final, ter esse discernimento de um olhar amplo, vendo as possibilidades de algo positivo, mesmo diante do caos, isso é a base de pensar no Ayurveda, a base de entender essa moderação. Então, hoje nós vamos trabalhar sobre a teoria do florescimento humano e o que é essa teoria. Essa teoria ela começa lá atrás com Maslow, quando ele cria a pirâmide de necessidades básicas. No capítulo 6, ele narra a explicação por uma psicologia mais positiva, onde ele traz esse olhar da necessidade. Aqui o termo é psicologia, mas o que a gente está falando é de um olhar para a vida mais positivo. Ele traz esse enfoque de olhar para a vida de uma forma mais positiva, até porque a gente tinha passado pela Primeira Guerra, Segunda Grande Guerra Mundial, então tinham muitos traumas, o foco era muito em cuidar do TEP, daquele transtorno de estresse pós-traumático. Estamos diante de uma pandemia e muito necessário que a gente cultive essa perspectiva de olhar amplo e dinâmico, por mais que estejamos vivendo um caos inesperado e um momento ainda nunca presenciado por nós, pela maioria de nós, a não ser os centenários, mas a maioria da população nunca teve essa experiência. E lidar com este novo, com esse inesperado, faz com que a gente construa novas virtudes. Então, a partir desta teoria, das bases das pirâmides de Maslow, posteriormente, um professor psicólogo chamado Marty Seligman, da Universidade da Pensilvânia, ele inicialmente criou uma teoria sobre felicidade autêntica e depois, em 2011, ele atualizou a sua teoria para o livro Florescer, onde ele traz a teoria do florescimento humano, que vai ser a base desse nosso estudo comparativo e correlacionando o que hoje é entendido contemporaneamente sobre felicidade e as bases do Ayurveda. Ele traz como a teoria do florescimento 5 letras, o acrônimo em inglês chamado PERMA, que pode ser traduzido para o nosso português, o P como emoções positivas. E quando a gente pensa em emoções positivas, o que são essas emoções positivas? Emoções positivas nós vamos iniciar na próxima live pelo M, que são as martas, as 6 primeiras emoções básicas. O que seria esse outro acrônimo Marta? Medo, alegria, raiva, tristeza, aversão e surpresa. Quando a gente relaciona essas 6 emoções básicas aos Panchamahabhutas, aos 5 elementos, observando, independente do seu conhecimento de Ayurveda, a presença dos elementos, a presença do elemento espaço ou éter, a presença do elemento ar, a presença do elemento fogo, a presença do elemento água e a presença do elemento terra, nesta relação dos elementos, a gente consegue observar a probabilidade de desencadear certas emoções no nosso corpo e como que a gente pode, não só mentalmente, emocionalmente, mas também termos ações diárias para ou aumentar ou reduzir este elemento no nosso corpo, independente do seu conhecimento de doshas, de prakriti ou de vikriti. É a base da constituição natural do humano, da nossa individualidade, e conhecendo isto, a gente começa a entender o que é cultivar essas emoções positivas. Primeiro passo, a alfabetização emocional.
Quando que eu percebo que eu tenho emoções de medo, emoções de alegria, o fator surpresa normalmente me faz ter qual comportamento, desencadeia qual comportamento, como eu lido com o fator surpresa. A emoção surpresa, ela está muito vinculada ao elemento espaço, ao elemento éter, ao primeiro elemento que tem o potencial de criar todos os outros elementos. Ele contém todas as outras emoções. E dependendo do nosso estado de humor, da nossa vivência diária ou da nossa personalidade, esse elemento surpresa vai fazer com que a gente desencadeie uma resposta àquele evento que pode ser de medo, de alegria, de aversão, de tristeza ou até mesmo de raiva. Conhecer essa base de funcionamento da minha personalidade e da forma com que eu reajo à vida faz com que eu entenda melhor como que eu funciono, como que é a minha dinâmica para me tornar um ser social mais amistoso, mais amigável, com domínios do meu instinto, sim, do meu instinto de humano. Uma vez que neste momento estamos todos muito vinculados com o nosso instinto, com a nossa sobrevivência, com o nosso posicionamento, mesmo que seja inconsciente, a nossa esfera de sobrevivência, ela está muito acionada, ligada mesmo, de alguma forma, porque o planeta está nesse momento de qual será o próximo passo, qual será o que vem depois, né? Qual será a próxima jornada. Na sequência do P, vem a letra E. A letra E vai falar sobre o engajamento. E o que é esse engajamento? O engajamento é definido como o estado de flow, o estado de fluxo. São aqueles momentos, é aquela atividade que você se envolve e ao se envolver naquela atividade, você perde a noção de tempo. Uma vez que você consegue compreender a sua dinâmica de emoções, a forma com que você reage às emoções, você consegue seguir 7 passos que vão te auxiliar a manter esse engajamento, mesmo nas atividades rotineiras que exigem um pouco mais de atenção e foco de você e que às vezes dá aquela vontade de deixar para depois. Quais são as estratégias que eu posso me manter nesse estado de flow? Quais são as estratégias pensando no Ayurveda? O que o Ayurveda propõe que pode fazer com que eu me mantenha focado, atento e em fluxo? Como eu observo no meu dia a dia momentos de estado de flow? Naquelas ações que você perde a noção de tempo. É comprovado que a leitura é o exercício onde mais pessoas se percebem em estado de flow. Onde você está lendo e se envolve tanto com a narrativa, com a história, com o assunto, que você esquece que já se passaram 30 minutos, 40 minutos. Toda atividade envolvente, apaixonante, faz com que você entre nesse estado, e esse estado faz parte da teoria do florescimento. É o segundo passo. O terceiro passo é sobre relacionamentos. As últimas pesquisas científicas globais demonstram que o indivíduo, para manter-se feliz, a percepção interna de felicidade está diretamente relacionada com a qualidade de relacionamentos que essa pessoa tem. Na própria família, com os amigos, no trabalho, como que é a relação social. E a relação social está diretamente relacionada com a nossa flexibilidade, o nosso ato de não julgar e, de novo, tá lá na base da dualidade de conseguir ter um ouvido que, mesmo que aquilo não seja o que você concorda ou quer ouvir, você respeita. Isso faz com que você consiga conviver. Então, nesta terceira etapa das nossas lives, a gente vai trabalhar formas com que o Ayurveda traz pra gente melhoria nas condições de nos relacionarmos conosco e com o outro. Como que eu respeito o meu próprio corpo, minha própria personalidade. A partir do momento que eu me permito ser de forma autêntica, eu também abro espaço para que o outro seja autêntico. Próxima letra é o M. No M, nós vamos falar sobre significado. Estou falando sempre da tradução do português. O que seria esse significado? Ter um legado, ter um propósito. Mais do que antes, em qualquer etapa de vida anterior, se a gente não tem um propósito,
alguma intenção nas nossas ações diárias, tá muito difícil a gente manter essa ação, manter esse envolvimento nessa ação. A gente precisa ver propósito ou na mudança do que a gente está fazendo, ou manter a ação do que a gente já vinha fazendo como profissão, pensando sempre na relação de sacro ofício e sacrifício. Para que o trabalho se mantenha como um sacro ofício, um trabalho sagrado, é necessário a revisão constante de como e do que te deixa nesse estado de fluxo e qual é o significado, qual é o legado de exercer essa ação. Nem sempre ele vai ser um sacrifício, em alguns momentos ele vai ser um sacrifício, mas perceber essa dinâmica, ter consciência dessa dinâmica, porque tem um objetivo à frente, faz com que você tenha forças para continuar. Então, quando chegarmos ao significado, nós vamos trabalhar esse olhar do sacro ofício, do sacrifício e como manter o olhar no legado e até mesmo para algumas pessoas, qual é esse legado, qual é esse grande objetivo de existência, qual é a sua contribuição na Terra, independente da área que você atua e do que você faz. Todos nós temos um papel aqui e este papel, descobrir este papel, também é viver em Ayurveda. E nós chegamos na última letra, que é a letra A, que é a letra da realização. Não adianta só sonhar, elocubrar, se você não tem a ação, se você não ver aquilo acontecer. E essa ação envolve desde uma pequena etapa do Dinacharya, de acordar e fazer uma higiene dos seus 5 sentidos, uma escovação, a raspagem da língua, uma oleação nas narinas, nas orelhas, no topo da cabeça, um auto-abhyanga. Situações muito pequenas, muito simples, que se você não se compromete com isto, e eu vou falar que eu também tenho momentos de oscilação, tem períodos que eu tenho uma disciplina lindíssima, outros momentos é mais difícil manter esse engajamento, e isso é natural da vida, respeitar isso é respeitar a dinâmica do Ayurveda, ter o esforço da retomada e observar essa conquista, e a gente vai para as metas. Nós somos seres que gostamos de recompensa, isso é instinto nosso, tá? É inconsciente, tá lá enraizado na nossa história, no desenvolvimento de nós como humanos, e nós gostamos de recompensa. A recompensa traz um reforço de melhoria. E qual é a estratégia desse reforço? Começar com pequenas mudanças. Muitos falam de mudanças de hábito, de estilo de vida, aquele estilo de vida muitas vezes inalcançável, porque as metas são muito altas, o desafio é muito grande. A gente gosta de comer algumas tranqueiras em alguns momentos, a gente gosta de ter uma alimentação saudável e respeitar o que te faz querer ou não comer, gostar ou não gostar, isso é viver em Ayurveda. E essa narrativa que a gente vai trazer para que vocês respeitem aquilo que faz bem e o desejo, não vinculado sempre ao prazer, mas tendo uma postura que é a postura que a teoria do florescimento fala, que é da eudaimonia. Deixa eu pegar aqui para eu ir acompanhando a forma com que eu fui organizando, para que eu não deixe de falar nenhum ponto. A postura eudamônica na vida. O que é esta postura? Esta postura é uma postura de autonomia como causa central do bem-estar. No Ayurveda, o processo é: conheça-te a ti mesmo. A partir do momento que você conhece a sua Prakriti, observa a sua Vikriti, entende o seu estado de constituição natural, entende aquilo que te traz desequilíbrio, você passa a ter a autonomia de usar aquilo que te faz bem, aquilo que te faz mal, mas tendo a consciência do resultado dessas ações. Esta palavra quem cunhou foi a Carol Riff em 1989, e a palavra eudamônica, ela traz 6 preceitos que vão muito próximo aos contextos do Ayurveda, do princípio dos 4 pontos até chegarmos em Moksha. Primeiro é a autoaceitação. Eu preciso entender aquilo que sou, a minha composição dos próprios elementos, a forma com que eu tenho essa particularidade, essa individualidade única. À medida que eu tenho essa aceitação,
nós vamos para o segundo passo, que são as relações positivas com o outro. Porque eu me respeito, de novo eu volto lá no PERMA, eu me respeito, eu tenho uma forma autêntica de ver a vida, eu respeito a forma de cada um se expressar. No terceiro ponto é a autonomia. Para que eu tenha autonomia, eu preciso mais do que ter a informação. Eu preciso aplicar, ter uma ação com conhecimento adquirido. Então, a partir da próxima semana, teremos atividades que serão propostas para que vocês exercitem durante a semana e na próxima live a gente tenha um tempo para discutir essas ações e que façamos um planejamento de crescimento em conjunto usando a Ayurveda para essa teoria do florescimento humano, que nada mais é do que esse despertar, do que observar que todos nós nascemos com uma potência de semente e que todos nós queremos florescer. O que é esse florescimento? Nos desenvolver, observar o nosso potencial e usar todas as nossas qualidades e as nossas virtudes, aquilo que nós temos como potencial e não o olhar daquilo que eu quero ser, mas daquilo que eu já sou. Eu já sou tantas coisas. Deixa eu olhar para aquilo que eu já sou e poder contribuir com aquilo que eu sou. E tirar o olhar daquilo que eu não sou e que por algum movimento idealista eu fico o tempo todo procurando algo que não faz parte da minha natureza, mas criou-se um estigma de que eu tenho que atingir esses objetivos a nível pessoal, mental, emocional, físico, social, espiritual, independente do aspecto da vida. Nós vamos trabalhar aquilo que você já tem de potencial e como que você floresce. O que é o florescer? A partir do momento que você começa a usar aquilo que você tem como qualidade, você começa a inspirar outras pessoas. Por que você começa a inspirar? Porque não tem nada mais belo na vida do que ser autêntico. O ser autêntico é uma inspiração positiva para que o outro também use aquilo que ele tem de bom. Se é uma expressão mais cognitiva, se é um movimento mais afetivo, ou se é uma pessoa de mais poder de ação, de realização. Aqui nós estamos falando de pensar, sentir e agir, também da distribuição dos elementos e até dos doshas, Kapha, Vata, Pitta e Kapha. Então, essas relações nós vamos fazendo uma aproximação, mas sempre numa linguagem que não é necessário ser um estudante de Ayurveda, mas sim um curioso e que a partir dos nossos encontros seja desperto o desejo de estudar mais o Ayurveda e entender um pouquinho mais. Dessa autonomia, de novo, a gente retorna para o propósito de vida, para também a maestria ambiental. Quando a gente fala da maestria ambiental, é muito importante que a gente nos observe como microcosmos quando a gente fala de florescimento humano e que respeite os ciclos lunares, o ciclo solar. Da mesma forma que a Lua se movimenta e muda de posição, o Sol também faz esse exercício. E essa relação de observar e reverenciar, independente das circunstâncias que você tenha, de morar num apartamento, por exemplo, muitas pessoas me falam isso, mas eu moro num apartamento e eu não tenho uma visão do céu tão grande, mas em alguma frestinha você consegue ver o céu e observar em algum horário a passagem dessa lua, desse sol. Então, essa relação de integração faz com que naturalmente todos nós tenhamos a capacidade de florescer. Então, a proposta dos nossos encontros serão trabalhar o PERMA, esse acrônimo que envolve emoções positivas, engajamento na vida, relacionamentos positivos e construtivos, uma vida pautada em significado e em realização. Não basta só eu ter o desejo, mas eu tenho que ter a ação. E como que a gente vai fazer isso? Vendo todas as orientações de Dinacharya, respeito às estações, orientações de autocuidado, respeito aos 5 elementos dentro da Ayurveda para nos desenvolvermos. Hoje a mensagem era exatamente essa, explanar um pouquinho o que é essa teoria do florescimento e como que a gente vai fazer essa relação com a Ayurveda. Eu vi alguns recadinhos aqui, vou correr para ver se tem alguma pergunta pontual e se vocês tiverem alguma pergunta, podem escrever aqui que eu já vou ver. Estou super contente com a nossa estreia, é um tema que eu já venho praticando no consultório há alguns anos, desde que eu conheci a psicologia positiva. Independente da pessoa conhecer o Ayurveda, quando a gente fala com uma narrativa com termos
um pouco mais contemporâneos, fica mais fácil a pessoa aplicar na vida dela aquilo que uma medicina tão antiga já falava. E quando ela olha essa relação, há um encantamento não só nosso, mas daquele que também está sendo beneficiado. Hare Krishna. E lembrando que hoje é comemorado o aniversário de Krishna também. Foi aleatório quando eu vi pela manhã a data e as comemorações. Fiquei super contente pela escolha também da data. Trazendo, e Krishna justamente trabalha essas duas virtudes, que é a virtude de fazer o bem e ao mesmo tempo aquele movimento mais humano nosso, mais egóico, e essa dualidade, trabalhar nessa base da dualidade. Genial quem colocou aqui. Tô rodando aqui. Maravilha. Autonomia com consciência, com certeza, adorando, já florescendo. Muito obrigada pelo carinho. Pode repetir as martas? Sim. As martas são as 6 emoções que vão dar início a essa nossa alfabetização emocional. Eu demorei anos no consultório para perceber que o uso das práticas integrativas, desvinculada de uma alfabetização emocional, não trazia uma resposta tão duradoura. A pessoa muitas vezes trazia a queixa muito relacionada a um aspecto físico, e mesmo eu entendendo que aquilo começou num padrão emocional mais sutil, ela não tendo essa consciência, a pessoa continuava repetindo o padrão. Aí neste movimento eu entendi que junto com a aplicação das práticas, junto com a aplicação do Ayurveda, também é necessário uma educação das emoções, que a pessoa perceba quando que ela sente. Aí eu vou repetir as marcas. M, medo. A, alegria. R, raiva. T, tristeza. A, de aversão. E mais recentemente entrou o S, que é a surpresa, que é o fator que desencadeia todas as outras emoções. Na próxima semana, a gente vai começar a trabalhar com exercícios para aprender a observar o medo. Dentro do Ayurveda, quais são as estratégias para eu reconhecer e reduzir essa emoção no meu corpo e na minha mente e, consequentemente, da presença dessa emoção na minha vida. A live ficará gravada? Sim. O nosso quadro de Ayurveda para o florescimento humano vai acontecer todas as terças-feiras às 14 horas, mas terão também de outros profissionais do Naradeva ao longo da semana em horários diferentes. É só acompanhar nossos posts que vocês vão ver lá que nós teremos a semana toda diversas vivências. Mais alguma pergunta aqui? A gente já pode seguir para o encerramento do nosso primeiro encontro. Agradecendo a presença de vocês, espero vê-los na próxima terça-feira, às 14 horas, para a gente falar sobre as emoções positivas e especificamente como que a gente lida com o medo. Então, se não temos mais nenhuma pergunta, quero agradecer a presença de todos e vejo todo mundo e mais alguns na próxima terça-feira, às 14 horas. Um abraço!